Até o momento, no nosso curso, a gente estava preocupado em descobrir a velocidade média, né? Então a gente queria saber com que média aquele carro estava fazendo esse percurso. Eu falei para vocês que esse carro poderia sair, sei lá, de 20 km por hora para 40, para 60, aí vai para 20, e em média, por exemplo, ele iria com 40. Então, a nossa preocupação era saber só uma coisa: qual a velocidade média? Agora eu quero saber essas variações de velocidade. Elas aconteceram em quanto tempo? O carrinho saiu de 20 para 40, para 60, 60 para 20. Qual o tempo gasto nessa mudança de velocidade? Então agora nós estamos introduzindo um novo conceito, tá? Olha para a tela. Conceito de aceleração média. Aceleração média. Olha para esse exemplo do carrinho aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O tempo passou de 0 para 1 segundos, não foi? Para 1 segundo. Então, nós tivemos uma variação de tempo aqui de 1 segundo. O que aconteceu com a velocidade, moçada? Saiu de 10 para 11. Então, a velocidade mudou 1 metro por segundo. Confere? Vamos ver se isso aqui se repetiu, né? Do tempo 1 segundo para o tempo 2 segundos, nós tivemos um intervalo de 1 segundo mais uma vez. Foi ou não foi? E nesse intervalo de 1 segundo, houve uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade foi de quanto? De mais uma vez 1 metro por segundo. Moçada, vocês estão percebendo que a cada intervalo de 1 segundo, a velocidade muda 1 metro por segundo? Então nós estamos trabalhando agora com um novo conceito. Nós estamos preocupados agora com a variação da velocidade. Então, nós podemos definir agora o que é aceleração. Olha que definição massa, ó. Aceleração está associada à rapidez, ó, a rapidez com que a velocidade é alterada. Eu não estou mais preocupado só com a velocidade média que ele tem. Eu estou preocupado com a rapidez com que ele troca essa velocidade, com que ele aumenta, com que ele diminui. Entendeu a ideia? Então, aceleração é a rapidez com que a velocidade é trocada. Agora nós podemos batizar aqui a fórmula. Nós podemos ter uma equação, uma expressão matemática que relaciona essa rapidez. Ela se chama aceleração. E a aceleração é ΔV sobre ΔT. O que seria esse ΔV? A variação de velocidade. ΔT seria a variação de tempo. Meus lindos, sempre que a gente usar delta, significa dizer o quê? Que nós estamos usando uma variação. Então, o que é o ΔV? É a variação da velocidade, ou seja, ó, é a velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Agora, sabe o que é que eu vejo muito? É a galera tendo um probleminha aqui de interpretação no que diz respeito à unidade. Presta bem atenção nesse detalhe, porque isso aqui vai ser algo muito recorrente, tá? Qual é a unidade que nós vamos usar para aceleração? Aceleração é variação de velocidade, que é dada em metros por segundo, confere? Dividido pela variação do tempo. E variação do tempo é dada em quê? Em segundos. Então, na realidade, aqui eu tenho uma divisão de fração. Metros por segundo dividido por segundo. Como é que a gente resolve isso aí, hein, moçada? Repete a primeira, metros por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Em cima vai dar exatamente metros. E embaixo vai dar o que aí? Segundos ao quadrado. Então, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Quando você estiver dando aquela lida na questão, já vai grifando, já vai marcando o que ela está te informando ali. Viu metros por segundo ao quadrado? É a aceleração. Aquele valor eu já tenho que me tocar. Ele está me dizendo o quê? A rapidez com que a velocidade é alterada, tá bom? Ou para mais ou para menos. Agora, um cuidado. O que significa uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos só pontuar para ver se ficou claro? Por exemplo, eu trouxe aqui esse caso, que é um dos mais comuns de se trabalhar, tá?
Essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, para um carro, é uma velocidade muito alta. É uma aceleração muito alta e vai proporcionar uma variação de velocidade muito alta, tá bom? Mas por que eu trouxe esse valor de 10 e não um outro valor? Porque esse valor aí, ele é muito comum também de aparecer, porque é a aceleração da gravidade. Quando você solta um objeto e ele cai, ele sofreu uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade tem uma aceleração. Essa aceleração é exatamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora uma pergunta. O que significa dizer que essa caneta vai cair com 10 metros por segundo ao quadrado? O que significaria dizer que um determinado móvel hipotético aqui teria uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Bom, vamos lembrar aqui, né? Primeiro, nós vimos que ΔV é dado em metros por segundo, ou seja, ΔV vai ser 10 metros por segundo. Então, a variação de velocidade vale 10 metros por segundo. Em quanto tempo, gente? Em 1 segundo. Então, veja o que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer que a cada intervalo de 1 segundo, nós vamos ter uma variação de velocidade de quanto? De 10 metros por segundo. Ítalo, é o quê? A cada tempo de 1 segundo, a velocidade vai variar, vai mudar 10 metros por segundo. Beleza? Bora fazer esse caso aqui, ó. Esse carrinho, esse móvel hipotético, ele parte do repouso. Essa, inclusive, é uma situação bem comum para muitos casos, tá? Quando a questão disser, ó, ele parte do repouso, já saiba que a velocidade inicial vai ser quanto? Vai ser 0, tá bom? E o tempo inicial eu disse que era 0. Por quê? Porque, cara, o tempo sou eu que convenciono. Se alguém andou 20 segundos, 30 segundos, começou a partir de onde? A partir de um certo tempo. E a gente diz que esse tempo inicial vale quanto? 0, tá bom? Então isso aqui é bem clássico, ó. Velocidade inicial é 0, parte do repouso, e o tempo é 0. Se esse carrinho tiver uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que isso está me dizendo? Que aqui eu vou sofrer uma variação de 1 segundo. E a velocidade dele vai sair de 0, sabe para quanto? Para 10 metros por segundo. Olha o que aconteceu. Em 1 segundo, a velocidade mudou quanto? 10. E mudou para mais, porque esse valorzinho aqui é positivo. Se de repente fosse menos 10, ele estaria diminuindo. Mas isso a gente vai estudar lá na frente. De novo, ó, mais 1 segundo. Me diz aí, quanto foi a velocidade dele agora, gente? Pô, você já tá mala na situação, já tá esperto, tá safo. Ó, mais 1 segundo, a velocidade dele aumentou mais 10, foi para 20. Em mais 1 segundo, a velocidade dele aumentou mais 10. Então foi para quanto? Para 30 metros por segundo. Então eu preciso que você entenda esse conceito e que ele fique automático para você. A cada intervalo de tempo de 1 segundo, nesse caso, a velocidade está aumentando mais 10, mais 10, mais 10. Então é muito previsível, ó. Se eu disser assim, em 6 segundos, quanto é que vai ser a velocidade dele? Aí você vai aumentando, ó. Começou com 0, aí foi para 10, mais 10, entendeu? Você vai aumentando sempre de 10 em 10. Isso porque a aceleração dele é de 10 metros por segundo ao quadrado. Você faria a mesma coisa se fosse com 2, com 3. Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado quer dizer que em 1 segundo a velocidade muda quanto? 5 metros por segundo. Essa é a ideia que você tem que ter sempre, beleza?